Olá a todos, hoje vamos conhecer o mestrado em Comunicação de Ciência. O mestrado em Comunicação de Ciência é uma colaboração entre o ITQB Nova e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e um dos seus principais objetivos é permitir esta consciência do papel da comunicação de ciência numa sociedade dependente da ciência e tecnologia e também conferir ferramentas para diferentes formas de comunicação de ciência nas variadas instituições. As ciências profissionais vão desde o jornalismo, a comunicação de ciência em instituições científicas, comunicação em instituições educativas e muitas outras que estão a surgir. A segunda fase está neste momento aberta, até dia 14 de junho, portanto estejam também atentos a esta questão. E a nível de perfil curricular existem áreas desde ciência e cientista, jornalismo de ciência, comunicação de ciência e educação e também ainda as técnicas e práticas em comunicação de ciência. Mas ninguém melhor para falar connosco sobre o assunto que alguém que passou exatamente por este mestrado, a Maria Mendes. Bem-vinda, Maria, que já está aqui connosco. Olá. A Maria começou o seu percurso em Biologia Celular e Molecular e, segundo o que ela nos contou, apesar do genuíno interesse nas coisas que aprendeu, sempre gostou de ciência e cresceu a querer ser astronauta, cedo percebeu que a parte que mais gostava não era tanto estar no laboratório, mas sim o conseguir chegar a casa e explicar o que tinha aprendido à família e aos amigos. Sim, de uma maneira muito geral, porque eu vou pedir à Maria para ser ela a contar este seu percurso fascinante da comunicação de ciência, até relacionada com a parte mais do espaço. A Maria, neste momento, é comunicadora de ciência e faz vídeos e produtos audiovisuais para instituições na área do espaço. Portanto, se estão com curiosidade como é que alguém de Biologia Celular e Molecular, de repente, está a fazer materiais audiovisuais na área do espaço, a Maria vai-vos conseguir explicar o que é que os seus vários percursos, desde a tese do seu mestrado até a experiência seguinte, influenciou para tal. Algumas curiosidades sobre a Maria, que a Maria foi escoteira durante 12 anos e joga futebol australiano na Alemanha, portanto queríamos muito saber sobre isso. Bem-vinda, Maria. Eu realmente deixei esta parte de contar melhor o teu percurso, que acho que sem todo o interesse que sejas tu a explicar como é que o mestrado te permitiu fazer as várias experiências que te fizeram chegar então a este ponto em que estás agora. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui e falar sobre o mestrado em Comunicação de Ciência. Sim, tal como a Rita disse, inicialmente, tal como a Raquel, a minha licenciatura foi em Biologia Celular e Molecular, mas eu sempre percebi que a parte, e apesar de gostar mesmo muito de todas as coisas que aprendi e de ser verdadeiramente fascinada pelos assuntos da Biologia Celular e Molecular, sempre percebi que estar no laboratório não era bem o caminho para mim. E estava um bocadinho perdida, confesso, quando estava a acabar a licenciatura e todos os meus colegas estavam a escolher os mestrados e não havia nada que me chamasse particularmente, até ao dia que a Catarina Ramos, que está no gabinete de comunicação do Champalimau, acabou por ir à FCT, da Nova, apresentar o mestrado, tal como nós estamos a fazer aqui, e assim fez-se uma luz quando ela falou em comunicação de ciência, que era a combinação das coisas que para mim faziam mais, que a mim me fascinavam mais, que era realmente aprender sobre ciência, mas ao mesmo tempo poder partilhar essa ciência, e não necessariamente, porque a mim o que me interessava mesmo era saber, não realmente fazer a ciência. Então, quando a Catarina Ramos foi falar à FCT, aí abriu-se toda uma nova porta, e ela tinha feito o mestrado em Comunicação de Ciência, tal como eu acabei por fazer mais tarde. Quando estava no mestrado, o mestrado é, tal como o anterior, pós-laboral, é duas vezes por semana, o que deixava um bocadinho de tempo para, no meu caso, como não era trabalhadora estudante, estar a fazer um estágio, idealmente em Comunicação de Ciência, e aí fui aceito pelo Instituto. Sempre gostei, tal como a Rita mencionou, apesar de ter estudado Biologia Celular e Molecular, sempre tive um grande fascínio pela astronomia e pela astrofísica, e pensei, por que não? Vou perguntar se me aceitam no Instituto de Astrofísica e Ciências Espaciais, que também é em Lisboa, e aceitaram-me no seu gabinete de comunicação, e enquanto estive a fazer o mestrado, estava também a fazer este estágio no Gabinete de Comunicação do Instituto de Astrofísica.
E foi aí que fui apresentada ao Alma, que foi onde eu acabei a fazer o meu estágio de mestrado. O mestrado em Comunicação de Ciência é uma ótima forma de... Como a Comunicação de Ciência é também uma área muitíssimo variada, eu achei o mestrado uma forma super útil de ser apresentada a todas as possibilidades que existem em fazer comunicação de ciência, tal como a Rita mencionou antes. Há jornalismo de ciência, há centros de ciência, há gabinetes de comunicação, em em todas as instituições de investigação, e até há sítios em como eu estou atualmente, que são agências que fazem comunicação para outras instituições. E, portanto, o mestrado foi uma ótima maneira de ser apresentada não só a todas estas opções de fazer comunicação de ciência, mas também a maneiras de como as fazer. E tem outra vantagem muito grande, na minha opinião, que não é necessário, não é a segunda parte do mestrado não é necessariamente uma tese, mas pode também ser um estágio que tem consecutivamente relatório de estágio, ou até um trabalho de projeto. Eu até tinha criado um trabalho, a minha ideia inicial até era fazer um trabalho de projeto enquanto estava no mestrado, porque também tive a oportunidade de entrar numa coisa assim um bocadinho diferente, numa atividade assim um bocadinho diferente, que basicamente ensinava física através do judo a crianças do ensino primário, portanto dos 5 aos 10 anos, e enquanto estava a fazer o mestrado também estava a participar como fazia judo, e o meu mestre estava muito interessado nesta parte de comunicar ciência ou comunicar física através do judo, tanto o atrito, por exemplo, como a inércia e tudo mais. Eu achava que ia fazer a minha tese de mestrado nessa área, o meu projeto de mestrado nessa área, mas na realidade acabei por ficar muitíssimo fascinada com o ALMA, que é um telescópio que está no Chile. Era isso mesmo que eu te ia perguntar, porque eu acho que tinhas que explicar exatamente, afinal, o que é o ALMA, porque realmente parece-me que foi assim um estágio completamente diferente. Exato, o ALMA é um radiotelescópio, portanto nem sequer é um telescópio visível, que está no Chile, que me foi apresentado exatamente no Instituto de Astrofísica, e é o maior telescópio fisicamente no mundo, de momento, e eu estava fascinadíssima pelo tipo de coisas que eles faziam, e em particular fazem uma ciência que não é assim tão fácil de comunicar, até porque não vê exatamente o mesmo tipo de coisas que os telescópios que nós estamos habituados a pensar veem, por exemplo, aquelas fotos fantásticas das galáxias e tudo mais. Isso normalmente não é produzido por telescópios que não são visíveis, como é o caso do ALMA. O ALMA vê outro tipo de luz. E eu estava fascinadíssima com isso e resolvi, de uma maneira assim um bocadinho, diria, não sabia quem havia de contactar, e portanto há não sei se sabem, normalmente nestes fóruns, quando se vai a um website, muitas vezes há, por favor, contacte-nos, e deixam estas caixinhas brancas a dizer ponha o seu e-mail e ponha a sua pergunta. E foi assim que eu contactei o Alma, disse, o meu nome é Maria, estou a fazer estou a fazer o mestrado em Comunicação de Ciência em Portugal, e gostava muito de fazer parte do vosso Education. Posso fazer um estágio como a segunda parte do meu mestrado. Também o professor António Granada e a professora Ana Santos e todos os professores que estavam no mestrado sempre nos incentivaram muito o céu é o limite, portanto tudo é possível, onde vocês quiserem ir, perguntem e nós fazemos acontecer. E foi isso que eu pensei, e contactei o Alma, e por acaso tive imensa sorte com quem estava do outro lado no Education and Public Outreach Office, que me disse, nós nunca tivemos nenhum estagiário, nem muito menos um estagiário estrangeiro, mas por que não, vamos tentar fazer isso acontecer. Manda-nos o teu CV e e fazemos uma entrevista e fazemos isto acontecer. Na altura o meu currículo era desenhado, não sei muito bem hoje em dia já não sei muito bem porquê, já foi há alguns anos. E quando receberam o meu CV, eles disseram, bem, em vez de fazer comunicação de ciência, sabes que tipo de comunicação de ciência queres fazer? Porque, como dissemos, pode ser copywriting e escrever, pode ser science writing,
pode ser social media, podem ser coisas completamente diferentes. E foi no momento em que eles viram que eu conseguia desenhar que me disseram: e não queres vir fazer vídeos sobre o Alma? Vídeos de animação sobre o Alma? Eu disse: eu não sei nada sobre fazer vídeos, nem nunca vi nenhum. Sou bióloga celular e molecular, portanto tenho zero formação em design ou qualquer coisa que seja parecida. Portanto, sim, a ideia eu gosto muito, mas na realidade não tenho nenhuma experiência. Eles disseram: não faz mal, vem e nós ensinamos-te. E foi literalmente o que aconteceu. Portanto, fui para o Chile. O estágio foi um bocadinho mais longo do que normalmente é. O estágio do mestrado em comunicação social normalmente é 3 meses. O meu foi 9, porque pronto, para ir para o outro lado do Atlântico valia mais a pena que fosse um bocadinho mais longo. E assim estive lá, aprendi muitíssimo sobre o Alma, aprendi desde o princípio a produzir uma série que se chama WOWA, que é What do astronomers want to do with Alma? Why would astronomers want to use Alma? So, basicamente, portanto, explicar porque é que o ALMA era importante para a astrofísica, apesar de não ser o tipo de telescópio que as pessoas estão habituadas, e criámos uma série que teve, até agora já tem 2 seasons, de vídeos de animação muito curtos, que explicam conceitos básicos de como é que o ALMA funciona e porque é que a ciência que se faz com ele é importante. E pronto, e depois isso abriu todas as outras portas para o que acabei por fazer a seguir. A seguir acabei por ir para o European Astronaut Center, na Alemanha, ser Digital Media Trainee. Portanto, apesar de não ser astronauta, até consegui ficar mais perto do que alguma vez achei que ficaria, até porque se abriu essa possibilidade de fazer a comunicação audiovisual. Portanto, no European Astronaut Center o que nós estávamos a fazer era os astronautas que estão na International Space Station. Portanto, há sempre lá 6 astronautas que estão sempre lá e estão a fazer ciência, todos os tipos de ciência, até ciência que é feita, até biologia celular e molecular, todo o tipo de ciência. E como devem calcular, apesar de todos os astronautas terem muito conhecimento sobre muitas áreas diferentes, não são especialistas em todas as áreas, e têm que fazer, e isso não importa, portanto eles têm que fazer experiências de todas as áreas diferentes, e têm um longo processo de aprendizagem que fazem para as experiências que vão ter que fazer lá, que fazem aqui em Terra. Mas pronto, como toda a ciência, têm que seguir protocolos quando estão a fazer as experiências na International Space Station, e como devem calcular, dizer um protocolo que diga como apertar os sapatos é muito mais complicado do que se tivermos um vídeo que mostra como é que se aperta os sapatos, e era este tipo de vídeo que eu estava a fazer enquanto estava no European Astronaut Center. Então, se calhar aproveito para fazer essa ligação, porque efetivamente o mestrado, se podemos pensar em plano curricular, pode não ter dado a ferramenta de como criar esse vídeo ou como perceber exatamente como é que é a vida da astronauta, não é? Mas ao nível do mestrado, o que é que achas ou o que é que salientas das ferramentas e competências que conseguiste obter para depois agora conseguires fazer essa comunicação de ciência da melhor forma? Apesar de não ter dado as ferramentas diretas, a parte mais importante, que é, na minha opinião, a parte mais importante é saber como ficar essa ponte entre, portanto, a comunicação de ciência basicamente, muitas vezes, é ser a ponte entre os cientistas e aqueles que estão a fazer a investigação e o público em geral, ou a audiência, que pode variar, a que está a tentar comunicar. E o mestrado foi quem me deu as ferramentas para perceber como ser essa ponte, apesar de talvez não me dar as ferramentas para construir a ponte, deu umas ferramentas para perceber o que é essencial e as partes-chave de perceber. Portanto, os investigadores, quando estão a fazer ciência, e cientistas, querem comunicar essa ciência, e muitas vezes, pronto, é um fine balance entre saber ser correto o suficiente e ser accurate o suficiente, e conseguir transmitir essa ciência que estão a fazer às pessoas que não têm ideia que tipo de ciência é que é, ou qual é que é a sua utilidade, ou até que seja o jargão que normalmente se usa neste tipo de ciência.
e encontrar o balanço entre respeitar os investigadores e o seu trabalho e também, mas não atravessar para o ponto em que a audiência não fica... engaged, desculpem, está-me a faltar imensas palavras em português. Envolvida, eu faço obrigada. esta ponte também. Exatamente, como a Rita. Encontrar esse balanço foi a maior ferramenta, diria eu, que aprendi e que nos foi dada pelo mestrado. Percebemos a importância de saber onde é que está esta linha e este equilíbrio e basicamente as melhores maneiras de alcançar esse equilíbrio. E neste caso tu vieste de uma área científica, ainda assim mesmo que não estejas a trabalhar diretamente na mesma área, da área de Biologia Celular e Molecular, mas por exemplo tiveste colegas de outras formações diferentes ao mesmo tempo que tu, ou de que áreas é que tinham? Se não me engano, muitos de nós vínhamos da biologia, ainda que de tipos de biologia diferentes. Também tínhamos pessoas de muitos estádios da vida diferentes, portanto havia pessoas que como eu, tinham acabado de sair da licenciatura, mas também havia muitas pessoas que já eram investigadores conceituados na sua área e que estavam a fazer o mestrado como uma adição, ou talvez para mudar de área, ou até só porque muitas vezes lhes cabia a eles fazer a comunicação das instituições em que estavam e, portanto, queriam saber mais e aprender mais sobre como fazer comunicação de ciência. Também, se não me engano, havia quem estivesse mais envolvido na parte da comunicação já e do marketing, que não era tão relacionado com ciência, mas gostava de ir mais para a parte da ciência e, portanto, aprender a fazer, o jornalismo e o marketing, mas mais direcionado para a área da ciência, portanto, ir do geral para o particular, neste caso, portanto, ir do oposto ao que eu fui, portanto, da ciência para a comunicação, e houve pessoas que estavam a ir da comunicação para a ciência, e mesmo esse balanço entre as várias áreas e as pessoas estavam, se calhar, e lá está, como estás a dizer, de maneiras diferentes, como é que era esta relação também entre os alunos e também entre os professores, ou seja, o mestrado em si, como é que era esta relação ao longo, principalmente, do período letivo? Eu acho que funcionava muitíssimo bem, até porque, como disse antes, as pessoas estiveram sempre disponíveis. Primeiro sempre nos disseram que o céu é o limite e que, portanto, até porque havia pessoas de tantas áreas diferentes e com tantas approaches diferentes e que tinham tido backgrounds completamente diferentes. Sempre nos foi dada, apesar de ter sido de tudo o que foi lecionado, e as formas de avaliação sempre foram muito dadas na liberdade de... Este é o objetivo final, desta cadeira ou deste projeto que vocês têm que criar, mas vocês podem utilizar as vossas próprias ferramentas ou o que vos interessa mais, neste caso, para chegar a essa conclusão. Portanto, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que na cadeira dada pela professora Ana Sanches, que até aqui está, tínhamos que contar a história do processo portanto, havia uma comunicação que tinha sido feita num gabinete de uma instituição, basicamente uma história sobre ciência, uma notícia sobre ciência, e nós tínhamos que fazer a comunicação do processo que tinha estado por trás dessa apresentação, mas não foi dito como tínhamos que fazer. Portanto, até eu lembro-me que fiz uma infografia, porque sempre estive interessada na parte do design, mas houve pessoas que escreveram, até, se não me engano, houve pessoas que fizeram um jogo interativo com palavras, houve pessoas que fizeram uma apresentação em PowerPoint, portanto houve maneiras completamente diferentes de fazer a approach ao desafio que nos foi lançado, até porque precisamente essa riqueza da diversidade de onde vinham os alunos e das pessoas que estavam a fazer o mestrado, e na minha opinião foi fascinante ver a maneira completamente diferente como toda a gente estava a atacar os desafios que nos eram dados, e também ficarei sempre grata pelo facto de realmente nos serem dados os desafios, mas não exatamente tem que ser feito assim, não, este é o objetivo e vocês descubram a melhor maneira de alcançar desse objetivo. Entretanto, surgiu-nos aqui uma pergunta da Inês Amaral, que pergunta se as aulas são lecionadas em português ou em inglês
e se sendo pós-laboral é das 4 às 8, como foi dito no mestrado anterior. Em relação a que horário, já vamos pedir aqui ajuda à Ana Sanches também para se juntar a nós, porque agora está um pouco diferente, portanto, mas... Olá Ana, bem-vinda. Olá Rita, então, olá Maria. Talvez aqui a Ana nos consiga ajudar. Eu lembro-me tão bem da infografia que a Maria fez para a minha cadeira, lembro-me mesmo bem, foi um trabalho mesmo giro que a Maria fez e de facto percebo como o Alma deve ter ficado, porque imagino que o teu currículo fosse do mesmo género e por isso é que o Alma deve ter ficado entusiasmado quando recebeu. Em relação ao horário, o horário está um bocadinho diferente de facto do que na altura da Maria. Nós andámos aqui sempre um bocadinho indecisos qual é que era a melhor maneira de darmos este mestrado em forma pós-laboral e de facto até que pessoas de fora de Lisboa pudessem vir fazê-lo. Nossa primeira opção foi o que a Maria teve, que eram 2 dias por semana as aulas ali mais concentradas. Havia um dia que havia 2 aulas e outro dia que a terceira cadeira era no segundo dia. Mas tínhamos algumas pessoas a queixarem-se porque para fazermos isto tínhamos que começar as aulas às 2. Agora temos as aulas a começar às 6, portanto é das 6 às 9. Portanto, são 3 dias, segunda, terça e quarta, das 6 às 9. E as aulas são em português. Obrigada, Ana. Entretanto, temos aqui o Tomás com a mão no ar. Força, Tomás. Boa tarde, conseguem me ouvir? Sim. Ok, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que se calhar isto ia se desdobrar em muitas perguntas. Eu vou tentar pôr assim de uma maneira um bocado geral, depois se me puderem responder. É assim, eu fiz no secundário, eu estudei Línguas e Humanidades. E depois a seguir tirei também um curso na FCSH, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E só agora é que fui para Bioquímica e, se tudo correr bem, acabo Bioquímica este ano, mas eu continuo a sentir que estava mais confortável nas humanidades e, para além disso, o que eu vejo neste mestrado é um bocado a possibilidade de fazer a ponte entre as humanidades e as ciências sem ficar uma das coisas assim meio irrelevante no meu currículo. Pronto, eu queria saber se estou certo nesta ideia de que posso fazer esta ponte com este mestrado, se os meus estudos mais na área das humanidades têm alguma relevância quando eu fizer a candidatura, esse tipo de coisas. Devo dizer a minha opinião? Sim, acho que podes partilhar de acordo com a tua experiência. Eu acho que sim, Tomás. Precisamente assim, apesar de eu estar a fazer mais na parte audiovisual e neste caso, por exemplo, ser mais uma combinação entre artes, que eu nunca estudei, e ciência, para mim é exatamente o que tu dizes. Eu também sempre gostei de coisas completamente diferentes e tinha muito interesse em estudar coisas completamente diferentes e este mestrado e portanto esta área, esta carreira, de certa maneira, é uma excelente oportunidade, eu diria, para combinar essas duas coisas que tu gostas e dar valor às duas e tirar o maior partido das duas, até porque não sei o que é que tu estudaste na área das humanidades, mas em comunicação de ciência há muitíssima gente que está a fazer escrita científica e portanto aí eu trabalho com muita gente, onde eu estou agora, trabalho com muita gente que tem pouca, portanto ainda está ainda menos do que tu, porque nem sequer tem a parte da bioquímica, mas que só teve interesse de ciência e acabou por que veio da área das humanidades e está a fazer comunicação de ciência, utilizando o que veio da área das humanidades e o seu interesse em ciência. Tu combinando as duas coisas, acho que sim, acho que na minha opinião, acho que é uma opção completamente válida. Mas vou passar à Rita. Não, se calhar, exatamente, a Ana sabia exatamente o que é que eu ia dizer, ia chamar aqui a Ana para se juntar a nós, também para complementar. Exato, só para completar o que a Maria estava a dizer, que é exatamente isso, é assim, quando pensámos este mestrado foi coordenado pela FCSH e pelo ITQB, e o outro coordenador do mestrado é o António Granado, e quando nós pensámos neste mestrado, o nosso objetivo era precisamente ter pessoas de todas as áreas. Portanto, o mestrado não exige nenhuma área de especialização específica, nós estamos mesmo à procura de pessoas de todas as áreas. Não estávamos à espera, se calhar, de tanta diversidade de níveis de profissão. Tem sido engraçado. Nós temos pessoas desde recém-licenciados, já tivemos pessoas que já estão reformadas e que vêm só fazer o mestrado para aprender mais coisas, pessoas que querem continuar a aprender, e portanto
isso faz parte da riqueza que nós acreditamos que é importante para o mestrado. Portanto, quanto mais nós temos sempre uma preponderância grande da biologia, eu própria venho da biologia, portanto acho que isso é uma coisa muitíssimo positiva, mas quanto mais diversa for a turma, para nós melhor. O Tomás estava a perguntar se nós valorizávamos de alguma forma especial se as pessoas vêm da área das humanidades. Não é esse o tipo de coisas que valorizamos nas candidaturas. Valorizamos o percurso que as pessoas têm, portanto, pessoas que também já têm alguma experiência. Uma coisa é o seu percurso completamente letivo e depois, se têm alguma experiência, vamos valorizando adicionalmente outro tipo de experiências que podem ter, mas não valorizamos especialmente nem as humanidades, nem a área das ciências naturais. As pessoas estão em igualdade de circunstâncias, independentemente de que área venham. Eu queria muito realçar esta ideia de que para nós é mesmo importante ter pessoas de várias áreas e aquilo que a Maria falava das pessoas poderem procurar as suas formas de fazer coisas também vem daí, não é? As pessoas olham para as questões de várias maneiras diferentes, mas a comunicação de ciência também é isto, é fazer, como a Maria também dizia muito bem, é fazer pontes entre vários tipos de pessoas e eu acho que um dos maiores papéis dos comunicadores de ciência é estar a fazer pontes o tempo todo e ou é pontes entre diferentes áreas científicas ou é pontes entre especialistas e leigos ou é pontes entre instituições diferentes, portanto é este o papel e portanto quanto mais perspectivas diferentes nós tivermos, também maior é a riqueza daqueles que depois vão comunicar, porque comunicar é isto, é saber estar atento a outras perspectivas diferentes. Obrigada, Ana. Muito obrigado. Diz isso mais. Se tiveres mais perguntas, força. Sim, pronto, era agora, em relação aqui a esta parte que estávamos a falar dos critérios de admissão e assim, eu queria saber se as admissões há muita competição, eu não faço ideia de se costuma haver muitos candidatos ou muitos inscritos, o que é que uma pessoa pode fazer para tentar enriquecer a candidatura, esse tipo? Sim, nós felizmente temos tido candidatos, bastantes candidatos todos os anos. Eu penso que temos, não sei se em algum ano tivemos todas as vagas, mas ficámos sempre próximos. Portanto, às vezes também nós temos as vagas todas preenchidas, depois os alunos acabam por não se inscrever. O tipo de coisas que nós valorizamos nas candidaturas ter a licença, o tipo de formação que fizeram, mas não o tipo por área. Quem tem licenciatura, depois quem já tem também o mestrado tem mais um ponto, quem tem também o doutoramento tem mais um ponto, e depois contamos as médias da licenciatura, é a única média que temos em conta, depois valorizamos experiência profissional na área, portanto pessoas que fizeram, sei lá, fizeram uma exposição qualquer que pode ser considerada uma atividade de comunicação de ciência, foram voluntários no Centro Ciência Viva, fizeram comunicação com as escolas, participaram nos Open Days das universidades, quer dizer, depois é tudo uma quantidade como a Maria diz, a comunicação de ciência tem tanta diversidade que é muito fácil nós valorizarmos alguma coisa do percurso das pessoas que faça sentido. A Inês estava a perguntar se há uma entrevista. Não, nós não temos entrevista. Até o momento não tem sido necessário e temos... Eu creio que até agora todos os alunos que quiseram mesmo entraram no mestrado. Obrigada, Ana. Não sei se existe mais alguma questão. Ou Tomás, se queres fazer mais alguma questão também, como tinhas aqui várias, portanto, obrigada. Também, de qualquer forma, para o Tomás e para todos que nos estão a acompanhar, mais uma vez, reforço, qualquer dúvida que surja depois, porque se ficaram a pensar no assunto e querem ver esclarecida, estejam à vontade para entrar em contacto connosco. Se tiverem dúvidas para a Maria, nós também fazemos essa ponte, portanto, estão à vontade. Faço então uma última pergunta, Maria, porque realmente nós já falámos muito desta diversidade, mas se calhar assim em termos mais práticos, se quiseres partilhar, por exemplo, exemplos de outras pessoas que saibas que estão a fazer também trabalho em comunicação de ciência, mas em áreas diferentes das que nós falámos, também para se calhar abrir também estes horizontes, como nós falámos do Céu ao Limite, que tipo de coisas é que um comunicador de ciência pode fazer? Que eu saiba, tem sempre, há pessoas que estão nos gabinetes de comunicações das mais diversas, das pessoas que fizeram comigo e que eu sei. Há pessoas que estão em gabinetes de comunicação das mais diversas instituições de investigação. Tenho pessoas que até estão no ITQB, com vocês. Há quem esteja também
como eu fora. Neste momento há uma das nossas colegas que está a fazer, que é Science Communicator no CERN. Outra que também está a fazer comunicação de ciência. Confesso, a maior parte que eu conheço estão em gabinetes de comunicação de instituições científicas, pelo menos os que fizeram o mestrado comigo. Eu não estou num gabinete de comunicação, portanto nós somos uma agência que faz comunicação audiovisual especificamente para a área do espaço. E aí também conheço muitas pessoas que estão a fazer comunicação de ciência que não é relacionada, que fazem comunicação de ciência porque são science writers, portanto só escrevem acerca de ciência. Outras pessoas que estão a fazer comunicação de ciência porque fazem, por exemplo, modelos 3D e animações só sobre, por exemplo, como é que funciona uma célula ou este tipo de coisas, portanto fazem animações 3D, mas numa coisa muito específica, por exemplo. Depois também tenho os exemplos de pessoas que estão a fazer projetos da ciência viva, como este que eu tinha falado, que estava a participar, que tinha participado, que ensina física através do JUDI. Há muitas pessoas educativos de ciência. Exato, centros educativos de ciência e museus de ciência. E acho que não tenho mais. Sim, pois é a tal diversidade. Encontramos comunicadores de ciência nos locais mais inusitados, se for necessário. Também, claro que sim, o jornalismo de ciência, que também é uma área competitiva, mas que está também, esperemos, cada vez mais em crescimento, especialmente depois do que estamos a atravessar. Portanto, efetivamente é assim uma área muito abrangente. Entretanto, o Tomás perguntou, e a Ana Sanches já respondeu, mas para quem nos está a acompanhar também ter acesso a essa informação, o Tomás perguntou onde é que são as aulas, se são no ITQB ou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e neste caso as aulas decorrem na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, essa parte curricular é na FCSH. Pronto, acho que é isto. Continuávamos aqui de certeza amenamente à conversa, mas se calhar, ou melhor, para terminar como todos os outros, pergunto-te então qual é que é a tua sugestão, o teu conselho para quem neste momento está a tomar esta decisão do próximo passo, que é então a escolha do seu mestrado. E tal como os anteriores, eu diria que realmente é ver as opções todas que existem. Para mim não houve muitas dúvidas, porque realmente quando eu foi-se uma luz quando eu vi, esta é a possibilidade, mas para tentar encontrar e para saber o que é que era, eu sabia que havia várias áreas diferentes em que eu estava especialmente interessada e a opção para escolher foi qual é o mestrado que me dá a possibilidade de não só ter a maior quantidade dessas áreas em que eu estou interessada em opção, e depois qual é o mestrado que, basicamente o mestrado, na minha opinião, é a maneira de abrir portas, portanto, como me aconteceu a mim, eu vim de Biologia Celular e Molecular, estou a fazer comunicação de astrofísica, portanto não tem necessariamente a ver se fizer um mestrado muito específico, se calhar é direcionado para uma área mais específica, e se a pessoa tiver interesse nessa área mais específica é uma maneira de chegar, mas mais que tudo o mestrado é uma forma de sermos apresentados a possibilidades diferentes de coisas que podemos fazer no futuro, e o mestrado que na vossa opinião vos abrir mais portas para o tipo de coisas que vocês estão interessados e vos deixar experimentar mais coisas para o tipo de coisas que vocês estão interessados, então essa é a escolha certa.